Muito obrigada, bom dia, senhoras e senhores. É um prazer ser convidado a voltar ao Brasil. Faz quase 10 anos desde minha última visita. Mais tarde, vocês ouviram dizer que desde então o Brasil fez um grande progresso com relação à regulação do setor parcialmente privatizado. Grandes conquistas que eu acho que são muito semelhantes aos que fizemos no Reino Unido. Mas parece que há também alguns problemas, alguns desafios aqui no Brasil, que novamente eu acredito serem parecidos com os problemas que temos tido no Reino Unido. Então, eu gostaria de falar um pouco a vocês sobre a forma como o Reino Unido e outros países do mundo têm lidado com esses desafios. Eu espero que vocês possam aprender algo e que possam levar isso em consideração para a situação brasileira no futuro. O título dessa apresentação, Teoria e Prática, é intrigante. Ele me fez pensar sobre a relação entre esses dois conceitos. O que observamos nos Estados Unidos, quando chegamos à regularização e privatização do setor no Reino Unido, é que eles tinham uma regulação que se concentrava num preço igual ao custo. Havia uma teoria associada a isso e uma prática associada a isso. Mas tivemos que avaliar tanto a teoria quanto a prática e tentar criar algo que fosse mais apropriado às condições do Reino Unido na época. O que era importante era fornecer melhores incentivos para conseguir reduzir os custos. Então, criamos um método de regulação diferente, que fez algumas conquistas. Mas o que temos visto cada vez mais frequentemente é que ele tem se tornado muito complexo e eu também questiono se ele realmente reflete aquilo que os clientes desejam. E o que vemos na prática, em vários lugares do mundo, é uma nova abordagem regulatória que descreverei durante a minha apresentação. Também darei alguns exemplos do Reino Unido, da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. E a minha conclusão é que a teoria da regulamentação agora precisa alcançar a prática. Vejamos a regulamentação dos Estados Unidos até o fim da década de 70. Ela era baseada numa abordagem que dizia que a concessionária deveria ter um retorno considerável sobre o seu investimento, mas deveria evitar lucros excessivos. Mas a economia questiona: isso leva a uma melhora da eficiência? Não te dá incentivos para reduzir os custos operacionais e incentiva as empresas a fazerem mais investimentos que precisam. E nos Estados Unidos não existia concorrência, eram monopólios, então não havia nenhuma escolha e, portanto, menos necessidade por inovações. E a economia questionava: será que isso representa os interesses dos clientes? No Reino Unido, tínhamos empresas que eram nacionalizadas e não privadas. De vez em quando as pessoas perguntavam: como elas devem ser reguladas? Quais são as regras que elas devem seguir? Um economista disse: deveríamos estabelecer preços que reflitam os custos de forma adequada. A característica disso é que levava em consideração só os produtos e os custos. O problema desses setores nacionalizados é que eles não eram eficientes. Os custos eram altos demais. Os investimentos não eram econômicos. Raramente introduziam novos produtos e havia muito pouca inovação. O que era realmente necessário na Grã-Bretanha na década de 70 e 80 era encontrar formas mais eficientes de fazer as coisas, ter inovações mais rápidas e
mudar as curvas de custo e demanda e não aceitá-las como elas simplesmente eram. E o que eu diria é que a teoria da regulação que recebemos na Grã-Bretanha, na prática, não era eficaz. E como conseguiríamos resolver esses problemas? Como melhorar esses setores? A resposta era introduzir a propriedade privada e a concorrência, para que isso incentivasse essas empresas a serem mais eficientes, para descobrir o que os clientes queriam. E também deveria haver oportunidades para novos entrantes, para desafiar o que esses setores estavam fazendo. A expectativa era que isso levasse a custos mais baixos, preços mais baixos, novos produtos e mais inovação. A regulação de teto de preço que criamos deveria reforçar esses incentivos. Em geral, estabelecíamos um teto que duraria 5 anos e diríamos às empresas: se você conseguir reduzir o seu custo durante esse período, o lucro remanescente pode ser seu. Nós não ficaremos com esse lucro. Não vamos introduzir uma nova mudança com relação ao controle de preços assim que você conseguir reduzir os seus custos. Esse sistema funcionou com relação a preços e lucros. O foco era principalmente nos preços e não nos lucros. Algumas pessoas reclamaram que os lucros estavam altos demais. E é verdade, no início eles realmente eram altos demais. A consequência disso é que os órgãos regulatórios começaram a estabelecer tetos cada vez mais rígidos nos seus controles de preços. E a consequência disso é que os preços, na maior parte desses setores, caiu consideravelmente. Mesmo no setor de água, onde os preços subiram menos do que teriam subido se o setor nacionalizado tivesse que financiar um grande programa de investimento ou financiamento. Por que os lucros aumentaram? Porque as empresas se tornaram cada vez mais eficientes. No setor elétrico, por exemplo, quando eu acabei a regulação desse setor, depois de 10 anos, eles estavam produzindo mais e melhor, com serviços de maior qualidade, com apenas 1/3 da mão de obra que eles tinham na época da privatização. Esse tipo de recorde não foi raro em todo o setor privatizado. E as empresas estavam produzindo o que os clientes esperavam? Eu acho que cada vez mais, sim. Principalmente em áreas onde havia concorrência. Os novos entrantes começaram a fornecer novos serviços. Se as empresas que já existiam não fornecessem aqueles serviços. Para as redes que tinham monopólio, não havia concorrência. Então, os órgãos regulatórios supuseram que os clientes prefeririam ter um serviço de melhor qualidade. E, pelo menos no início, foi possível ter um serviço de melhor qualidade a um custo quase que inexistente. Esse era o tipo de margem que havia no sistema. Mas essa abordagem teve algumas desvantagens. A primeira delas foi que em alguns dos setores onde havia concorrência, algumas das medidas desincentivavam a concorrência. O órgão regulatório queria manter os preços mais baixos possíveis, o que fazia com que esse mercado não fosse atraente para novos entrantes. E com cada vez menos novos entrantes, havia menos concorrência entre as empresas, menos escolhas e menos inovação. Por exemplo, o limite superior inicial que eu propus em 93 entrou em vigor em 84. A ideia era manter esse preço até que a concorrência chegasse, durante 4 ou 5 anos. Mas, na verdade, o órgão regulatório manteve esse limite máximo e foi apertando cada vez mais
durante 22 anos. Demorou 22 anos para o órgão regulatório mudar esse limite máximo para os preços. É claro que quando os preços caíram durante esse período, mas isso não levou a concorrência e maiores escolhas para os clientes. Não tanto quanto se esse preço máximo tivesse sido reduzido, tivesse sido eliminado. Nos setores elétrico e de gás, havia abertura para varejista. Então, todos os clientes, até domicílios, podiam escolher o seu fornecedor de energia. Dentro de 4 anos, os tetos foram completamente eliminados, o que incentivou muita concorrência, novos entrantes no mercado. Durante muitos anos, talvez não mais hoje, mas durante muitos anos, o Reino Unido foi líder no varejo do setor elétrico no mundo. Outras desvantagens dessa abordagem podem ser vistas no setor em que há monopólios, transmissão e distribuição de energia, por exemplo. Porque o órgão regulatório tinha que se preocupar com o nível de custos operacionais e capitais na época. Porque, entre outras coisas, o órgão regulatório estava preocupado que, se o teto não fosse rígido o suficiente, as empresas conseguiriam cobrir esse preço e ter grandes lucros reduzindo seus custos. Então, o órgão regulatório achou que seria melhor tentar projetar quais seriam essas reduções de custos para conseguir chegar lá antes das empresas e para dar uma parte considerável desses lucros para o cliente ao longo do caminho. A dificuldade era que, para fazer isso, o órgão regulatório teria que prever o que as empresas seriam capazes de fazer. Qual seria o escopo da melhoria de eficiência? Onde deveriam ser feitos os investimentos e qual seria a forma mais eficiente de fazer esses investimentos? Para descobrir essas informações e discuti-las com as empresas, para manter os seus argumentos como órgão regulatório contra os argumentos das empresas, quis dizer que consultores precisaram ser contratados, muitas informações tiveram que ser coletadas, medidas feitas, análises estatísticas, muitos debates, muitas discussões. Isso fez com que o processo de controle de preço ficasse muito oneroso. No mínimo, a quantidade de informações que estava sendo produzida pelo órgão regulatório nos últimos 10 anos foi mais ou menos 10 vezes o que era há 10 anos. E 10 anos atrás, provavelmente era 10 vezes maior do que era 10 anos antes disso. O processo regulatório de restabelecer um controle de preço costumava demorar 1 ano, para um controle de preços que duraria mais ou menos 5 anos. Ele agora demora mais ou menos 3 anos para ser estabelecido e mesmo nos próximos 2 anos, o órgão regulatório já está se preparando para a próxima rodada de controle de preços. Então, tanto o órgão regulatório quanto as empresas estão cada vez mais conscientes de que esse é um processo muito oneroso e muito demorado e estão procurando formas de melhorá-lo. Outra dificuldade que os órgãos regulatórios têm encontrado é que cada vez mais eles precisam saber em maiores detalhes o que os clientes querem, porque cada vez mais só é possível melhorar a qualidade dos serviços fazendo mais investimentos ou adotando métodos operacionais mais caros. E isso leva à pergunta: até que ponto os clientes estão preparados para pagar pela qualidade do serviço? Na minha experiência como regulador, é que os pontos de vista variam. Diferentes clientes têm diferentes opiniões, e essas opiniões também variam dependendo da região do país, dependendo da qualidade do serviço e também dependendo do custo
desse serviço. Isso também varia. Mas é extremamente difícil para um regulador ter uma abordagem diferente dependendo da empresa. É difícil dizer para uma empresa, você precisa fornecer alta qualidade de serviço. Você, não. Os clientes questionam esse tipo de atitude. Os órgãos regulatórios precisam justificar esse tipo de atitude. E o que acaba acontecendo é que eles adotam a mesma abordagem para todos. E isso se aplica também ao controle de preços. É difícil demais para um regulador dizer, vamos ter um teto aqui, vamos ter um compartilhamento de lucros aqui, vamos ter uma abordagem de controle de taxa de retorno aqui. Seria interessante experimentar diferentes abordagens, mas isso é impossível. É muito difícil justificar esse tipo de atitude. E a consequência é que a regulação introduz mais uniformidade do que talvez deveria haver. Isso reduz a inovação e, como consequência, a capacidade de se aprender com as experiências. O órgão regulatório de gás e eletricidade, chamado Ofgem, tem feito uma revisão da natureza da regulação dos últimos 20 anos. É uma revisão que se chama RPI X/20. É um índice de preço do varejo que mede a inflação. Então, o controle de preço básico no Reino Unido diz que as empresas podem aumentar os seus preços ano a ano, de acordo com a taxa da inflação, mas também precisam reduzir os seus preços anualmente, de acordo com uma porcentagem X, para que os clientes tenham alguma vantagem ao longo do tempo. Depois de 20 anos, o órgão regulatório está fazendo uma revisão dos resultados. Essa abordagem foi um grande sucesso. Os preços têm sido mais baixos, mais investimentos e a qualidade dos serviços melhorou. Quase todas as dimensões que medimos mostraram uma melhora considerável. Mas aí a Ofgem diz, será que essa abordagem será a melhor abordagem para as condições futuras desse setor? As condições futuras serão uma empresa, uma economia de baixo carbono, com um aumento considerável de energias renováveis e tecnologias novas e mais inteligentes. E a Ofgem diz, nós não sabemos como será essa economia e quais serão as implicações desses novos desenvolvimentos. E à luz disso, não acreditamos que o RPI-X será uma abordagem apropriada para os próximos 20 anos. E aí surge o problema. Se essa abordagem não é apropriada, qual seria? E como estabelecer qualquer tipo de controle de preço se você não sabe qual vai ser a necessidade futura de investimento, e não vai saber qual tipo de desempenho você vai querer dessas empresas? A solução da Ofgem se chama RIO, que deverá ser lançada nos próximos 2 anos. RIO quer dizer a receita estabelecida para incentivos, inovação e performance. E é descrita como uma nova forma de regular as redes energéticas. E explica que o órgão regulatório vai estabelecer essa performance refletindo um engajamento melhor com os clientes, com incentivos para as empresas que entregarem produtos e serviços eficientes e na hora certa. E é isso. Acontece que outputs, essa palavra que faz parte do título, não foi definida. Nós sabemos que haverá 20 ou 30 outputs, que são esses desempenhos, essas performances. Cada um desses 6 outputs terá 5 ou 6 categorias, ou seja, serão 30. Mas nós não sabemos exatamente o que os clientes vão querer.
E a pergunta natural é, se você vai falar sobre isso com os clientes, por que você não deixa os clientes decidirem o que eles querem após ouvir das empresas o que elas podem oferecer? E a Ofgem diz, não, nós não podemos fazer isso, porque os clientes atuais não representam os clientes futuros. Então, nós, como órgão regulatório, temos o dever de atender às necessidades futuras dos clientes, temos que decidir isso. O que eu gostaria de sugerir e demonstrar é que alguns outros órgãos regulatórios estão indo ainda além disso em relação a isso. Estão dizendo, nós vamos deixar os clientes decidirem. Isso é um exemplo do que eu acabei de falar no Reino Unido. A Autoridade da Aviação Civil no Reino Unido, que regula os aeroportos. Eles têm preocupações consideráveis com relação ao último processo de 2003, que estabelecia as taxas aeroportuárias. Eles disseram que o processo era muito complicado porque criava conflitos entre os aeroportos e as companhias aéreas. Eles não conseguiam chegar a acordo, então o órgão regulatório acabava tendo que decidir tudo. E o órgão regulatório diz, nós não sabemos quais são as melhores respostas. Ou seja, o processo não atende às necessidades de ninguém. Em 2005, uma nova abordagem foi proposta, que se chamava engajamento construtivo. Ela pedia às companhias aéreas e aos aeroportos que concordassem em 3 elementos principais: a previsão de tráfego, a qualidade dos padrões de desempenho que deveriam ser entregues pelos aeroportos e programas de investimentos futuros dos aeroportos. E a Autoridade da Aviação Civil disse, se vocês conseguirem chegar a um acordo com relação a esses 3 componentes, vamos aceitá-los e incluí-los no nosso controle de preços e aí criar algumas suposições com relação a custos operacionais, custos de capital e estabelecer o controle final dos preços. Ninguém acreditou que isso funcionaria. Os aeroportos e as companhias aéreas se odiavam e eles disseram, isso nunca vai dar certo. Mas nós temos que fazer isso, porque caso contrário, vamos criar problemas com o órgão regulatório. E começaram, em linhas gerais, nos 2 aeroportos principais, conseguiram chegar a um acordo. Também ficaram surpresos ao descobrir que eles se entendiam muito melhor do que se entendiam antes e estavam se dando melhor do que jamais haviam se dado antes. E o que aconteceu depois disso? O órgão regulatório teve que estabelecer preços para o controle de tráfego aéreo. E disse, vamos tentar a mesma abordagem. E todo mundo disse, sim, claro, vamos. E a CAA disse, nós vamos compartilhar um pouco mais dos detalhes desse processo, porque uma das dificuldades, em retrospecto, havia sido que uma das companhias aéreas havia dito que os aeroportos não compartilhavam informações com ela, não respondiam às suas perguntas. Então, chegou-se a um acordo sobre quais as informações que seriam fornecidas, quando elas seriam fornecidas, quanto tempo eles deveriam demorar para responder às perguntas. Criaram-se vários relatórios mensais e esse processo mais bem estruturado funcionou muito bem. Todos ficaram satisfeitos com os resultados. No ano passado, os controles de preço estavam chegando ao seu fim e o governo estava mudando a legislação da regulação. Os órgãos regulatórios disseram para os aeroportos e as companhias aéreas, será que não seria melhor se atrasássemos o controle de preço mais um ano? Por favor, vejam se vocês concordam com continuar com esse controle de preço por um ano a mais, porque seria a melhor solução. E as companhias aéreas e os aeroportos foram conversar e disseram, não, nós podemos fazer melhor que isso. Podemos fazer algumas mudanças no controle de preço. Então, no aeroporto de Gatwick, por exemplo, o aeroporto disse, nós gostaríamos de um pouco mais de flexibilidade no nosso programa de CAPEX. E a companhia aérea disse, nós queremos taxas mais baixas. E eles fizeram um acordo e propuseram uma nova abordagem, um novo controle de preços
que duraria um ano. Atualmente, o órgão regulatório está deliberando o controle de preço para os próximos 5 anos e disse: por que não abrimos tudo isso para negociação entre as companhias aéreas e os aeroportos? Não precisamos dizer a eles com o que eles têm que concordar. Quem sabe eles não concordam com tudo. E o que já está acontecendo é que as companhias aéreas e os aeroportos estão tendo novas ideias sobre novas formas de estabelecer um controle de preço. Então, por exemplo, estão falando sobre grupos conjuntos de trabalho para tentar reduzir os custos operacionais, onde cada um deles faria contribuições de ideias e mudar a forma de operação. Propuseram que as economias dessas melhores formas operacionais fossem compartilhadas entre eles. Isso é inédito. Nunca vimos nada parecido no Reino Unido. Aliás, acho que nunca vi isso em lugar nenhum. Portanto, já me parece um progresso muito interessante. Eu acabei de falar que na comunidade europeia existe uma abordagem interessante. Recentemente, criou-se uma nova diretiva que diz: não nos importamos se os países europeus tiverem controle de preço e taxas aeroportuárias. Porém, eles devem ter um processo de consulta entre os aeroportos e as companhias aéreas. Eles precisam esclarecer qual é a estrutura dessas taxas, precisam trocar informações, precisam explicar a estrutura do seu custo, a sua previsão de tráfego. Tudo isso deve ser discutido entre as companhias aéreas e os aeroportos e, sempre que possível, quaisquer mudanças a preços ou qualidade de serviço precisa acontecer através de um consenso. Caso seja impossível chegar a um consenso, deve-se utilizar um procedimento de resolução de conflitos. Uma abordagem parecida é utilizada nos aeroportos australianos. Os controles de preço, nesses casos, não são vistos mais como um ponto de partida, não como algo que é permanente, está sempre lá, mas sim como uma solução caso as partes não consigam chegar a um acordo. Essa me parece ser uma abordagem a um novo modelo de regulação. Os reguladores sempre costumaram estabelecer preços iguais aos custos, mas isso está cada vez mais difícil e oneroso. Na prática, alguns dos órgãos regulatórios estão dizendo: empresas, por que é que vocês não conversam com seus usuários, com seus clientes, e vejam se conseguem chegar a um acordo com relação aos controles de preços? Nós podemos estabelecer esse controle se vocês não conseguirem, mas tentem pelo menos. E todos os órgãos regulatórios no Reino Unido estão passando pelo mesmo problema. Não é só no setor energético, não é só nos aeroportos, mas água, ferrovia, e todos estão caminhando mais ou menos na mesma direção. Ainda não chegaram ao mesmo ponto que a Autoridade da Aviação Civil, mas estão, sem dúvida, levando essa opção em consideração. Isso me sugere uma nova teoria da regulação. Sempre dizíamos que a regulação deveria tentar reproduzir a concorrência. E o que estamos vendo é um reconhecimento que a concorrência não trata apenas dos preços serem iguais aos custos. A concorrência é também um processo de descoberta de informações e de coordenação de pessoas. O que temos observado é que os órgãos regulatórios não são muito bons nessa coordenação. Pelo menos não tão bons quanto as empresas e os seus clientes. O que sugere que a regulação deve tentar facilitar o processo de instrução que acontece no mercado competitivo, ao invés de tentar substituí-lo. Eu gostaria de ilustrar isso com mais alguns exemplos da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. Na Argentina, desenvolveram algo chamado o método de contexto público. Quando privatizaram o setor em 1992, queriam minimizar o papel do órgão regulatório e minimizar o poder da empresa de transmissão. E disseram: vamos estabelecer um teto para as redes de transmissão já existentes, mas quaisquer novos investimentos em transmissão
precisam ser propostos pelos usuários, votados pelos usuários e pagos pelos usuários. E depois deve ser feita uma concorrência para determinar quem é o fornecedor mais eficiente e a construtora melhor para construir essa linha de transmissão. Os usuários trabalharam em conjunto, apesar das expectativas, para decidir quais eram os investimentos necessários e fizeram uma concorrência que reduziu a construção das linhas de transmissão pela metade e o investimento foi muito mais eficiente. Por exemplo, destinaram mais recursos para controles melhores e não apenas a adição de novas linhas. Nos Estados Unidos, as entidades de regulamentação encorajavam os parceiros a estabelecerem novas tarifas, inicialmente como uma forma de dar conta do backlog atrasado. No caso, por exemplo, de gasodutos, 34 deles eram decididos pelos parceiros e não pelo regulador. A principal vantagem observada foi que tiveram resultados diferentes. Enquanto que o processo padrão dizia que eles estabeleceriam a tarifa hoje, mas amanhã qualquer um pode se queixar de que seja alta demais ou baixa demais e talvez tenhamos que mudá-la novamente, eles estabeleceram a tarifa então por um período fixo, 3, 4, 5 anos, o que dava mais certeza aos clientes e às companhias, e isso também dava mais incentivos às companhias. De fato, as companhias e os clientes, os usuários, estavam descobrindo o tipo de teto de preço que nós usávamos na Grã-Bretanha, que vocês usam aqui no Brasil, o que não era possível nas condições daquele quadro de regulamentação imposto pelos reguladores. Num estado em particular, na Flórida, eles tiveram muitas liquidações de casos. E a Comissão de Serviços Públicos é a entidade reguladora, mas é também como promotora em favor dos consumidores e negociou casos que chegaram a representar 4 milhões de dólares no decorrer de alguns anos. As concessionárias, com isso, tinham mais flexibilidade nas suas contabilidades e podiam ter maiores lucros, embora os preços fossem mais baixos. No Canadá, a Junta Nacional de Energia estava cansada de ouvir constantes pedidos de alterações nas taxas todos os anos, porque eles não podiam ter preços maiores do que aqueles. Então, resolveram, bom, por que vocês não resolvem esses casos? As companhias, então, estabeleceram incentivos de vários anos para quem usasse com eficiência e para fornecer melhores serviços também. Observaram, então, um melhor relacionamento entre fornecedores e clientes no setor. E as companhias começaram a estabelecer a maneira de como acertar o custo do capital. Os clientes também aceitavam as novas tarifas em função de melhores serviços que recebiam da companhia. Os regulamentadores decidiram que, se aquilo fosse sólido, eles aceitariam o resultado. Ou seja, se todos os players envolvidos estão satisfeitos com o resultado do processo, por que é que nós deveríamos impor alguma coisa diferente? Isso, então, nos dá uma indicação de até que ponto a nova abordagem, aqui em verde, ultrapassou todos os gasodutos nos últimos 10 ou 15 anos. A Comissão de Regulamentação Federal, que eu já vi anteriormente,
teve uma abordagem diferente. Outros reguladores gostam de acordos, mas não fazem nada para ajudá-los. Ao contrário, esta comissão tem uma outra abordagem e analisa o aumento de tarifas e diz aos parceiros o que ela acha que deveriam ser as tarifas. Então, vamos negociar. Em mais 3 meses, eles chegam geralmente a um acordo, em 90% dos casos. Então, alguns princípios gerais estão surgindo. A responsabilidade de regulamentação não significa que a agência regulamentadora tenha que tomar todas as decisões. O novo papel de regulamentação, que parecemos observar em muitos lugares, é de facilitar e incentivar o processo de mercado e também incentivar a instrução e coordenação dos processos e não substituí-los. A resolução de disputas por parte do regulamentador remove o poder do monopólio e os participantes do mercado podem determinar o resultado. Observamos que eles podem participar de várias situações e em vários setores. Os custos de transação que os economistas parecem temer não parece ser um problema na prática. Ainda há um papel para os regulamentadores, por exemplo, para estabelecer uma agenda e especificar qual deve ser o processo e se satisfazer quanto a quem representa os consumidores e proteger aqueles que não participam das mesas de negociação. Isso talvez seja mais fácil para a eletricidade do que para os aeroportos. Pode haver limites a serem impostos. Os regulamentadores devem garantir que a informação esteja disponível e transparente, fornecer mais informação se necessário, benchmark, por exemplo. Se não houver acordo, o regulamentador terá que estabelecer o controle dos preços. Portanto, a minha conclusão é de que a regulamentação os regulamentadores costumavam focalizar o controle total dos preços, e isso é verdade na teoria e na prática. Com a privatização, nós tivemos um novo foco, encontrando soluções mais eficazes. E isso foi um sucesso no Reino Unido, no Brasil e em outros lugares também. Mas vemos também que a regulamentação está se tornando cada vez mais onerosa, porque os regulamentadores cada vez mais tentam calcular quais são os custos eficientes, qual deveria ser o melhor programa, etc., para aplicar os controles. Uma tendência que eu vejo em muitas partes do mundo é uma abordagem diferente, que incentiva os fornecedores e os usuários a encontrarem esses melhores processos entre eles. E, portanto, me parece que nós precisamos de uma nova teoria da regulamentação, que diz o seguinte: a concorrência não é igual preço igual a custo. A concorrência tem a ver também com descoberta e coordenação, que reconheça que os regulamentadores não são muito bons em descobrir os dados e coordenar. Então, é importante que, em lugar de estabelecer e impor os preços, os regulamentadores deveriam fazer mais esforços para facilitar as discussões e acordos no setor e deveriam agir como uma entidade de recursos se tudo mais falhar. É isso que vemos como tendência em muitos países do mundo e eu me pergunto se há lugar para essa abordagem no Brasil também. Muito obrigado.
Nós agradecemos pela participação, professor Littlechild, e agora nós temos as perguntas da nossa plateia. Eu vou fazer primeiramente a primeira pergunta, o professor vai responder e, na sequência, a segunda. A primeira pergunta é: caro professor Littlechild, como lidar com reguladores sujeitos à interferência política de várias fontes, governos políticos do Congresso com tendências populistas, associações de consumidores, etc., todos baseados em emoções e senso de justiça, ignorando leis e contratos? The first one. Bem, é muito fácil de ver que esse é um problema potencial, e é um problema em potencial em todos os lugares, mas de acordo com a minha experiência, esse é um problema menos sério quando se trata de empresas privadas do que empresas públicas. Se as empresas são de propriedade do Estado, o governo ainda acredita que é sua função administrar aquelas empresas e dizer ao órgão regulatório o que fazer. E as empresas, se elas não gostarem do que o órgão regulatório está dizendo, irão ao governo e pedirão ao governo que pressione o órgão regulatório. Então, essa situação é totalmente previsível no caso de empresas que são principalmente públicas. E num setor no Reino Unido que ainda é público, que é o setor dos Correios, onde eu trabalhei como um dos reguladores nos últimos 5 anos, o governo estava sempre assumindo uma posição. E eu acho que 80 membros do parlamento eram apoiados pelos sindicatos e pelo setor dos Correios para pressionarem a regulação. Por outro lado, num setor que é privado, os investidores privados não vão investir se o governo ficar interferindo o tempo todo. O governo precisa reconhecer isso e evitar fazer interferências, porque senão ele perderá novos investimentos. Eu acho que na Grã-Bretanha os governos reconheceram isso e, portanto, me parece que essa é a melhor forma de proteção contra o tipo de intervenção que foi mencionado aqui. Na sua experiência, não corremos o risco de submeter setores regulados a experiências estatísticas e econométricas de jovens saídos da universidade que nunca dirigiram uma empresa e que nunca foram responsáveis por um fluxo de caixa? Sem dúvida, eu mais ou menos sou assim. Quando eu tive um emprego em regulamentação pela primeira vez, eu era assim, porque me parece que um equilíbrio entre experiência, juventude e imaginação são importantes. Quando nós estabelecemos uma entidade regulamentadora no Reino Unido, parece que o equilíbrio mais vantajoso era no sentido de procurar novas abordagens e não continuar a maneira como tudo sempre foi feito. Na verdade, na agência regulamentadora em que eu estava, eu não queria recomendações de engenheiros e sim de outros grupos. Então, era importante mudar a maneira de pensar naquele setor. Com o tempo, acho que podemos perceber que não podemos inovar constantemente, e os reguladores atualmente no Reino Unido têm uma mistura de jovens e velhos, e o que não é ruim. Mas, como eu disse hoje, eu acho que há algumas vantagens em se mudar os regulamentos com o tempo, e os jovens, ainda que não sejam economistas, podem ajudar. A pergunta é a seguinte: como eu acho que a abordagem Rio da Ofgem vai medir a inovação em 2013? Não sei, eu não sei se alguém sabe, inclusive.
Uma coisa que o regulador tem feito recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, é colocar à disposição alguns milhões de libras para companhias que tragam ideias inovadoras de como fazer as coisas de uma maneira diferente. E é como se fosse assim um concurso de beleza para que alguém decidisse quem tem a ideia mais interessante de inovação. Isso é uma possibilidade e há muitas outras, certamente, mas é um pouco preocupante, na minha opinião, que você espere que um regulamentador especifique a natureza da inovação e de onde ela virá. Nesse caso, os reguladores estão indo talvez além da competência deles. Nós temos os microfones na plateia também, se a plateia desejar fazer as perguntas. Tem alguém já desejando fazer uma pergunta por meio do microfone? Não? Ok, então. Thank you very much.